Johnny DeCarli é referência quando se trata no tratamento em Reiki. Escritor de dezenas de livros, inclusive divulgados na Europa. É presidente do Instituto Brasileiro de Pesquisas e Difusão do Reiki e trocou algumas ideias com a mestre Sansei Raquel Machado Lopes Sabrito. É com vocês, Raquel e Johnny DeCarli. Meu querido mestre, é uma emoção muito grande estar diante de você. E eu vou começar logo com um grande ensinamento seu. No seu livro, Reiki, como filosofia de vida, você coloca uma frase que ficou como um dos grandes ensinamentos seus para a minha vida. Amigos, não tem palavra. E eu não tenho palavra que possa mostrar e exprimir a minha alegria, a minha emoção de estar diante de você, esse mestre que me ensinou não só o reiki, mas esse ser humano que me ensinou muito a postura de se viver como um grande ser humano. E a nossa proposta deste programa, querido, que se chama As Conexões para se viver uma vida em harmonia, eu gostaria que você, com a sua sabedoria, com a sua grande experiência de vida, você pudesse mostrar qual é a sua receita, o que você pode acrescentar para esse povo que está precisando de um suporte para fazer uma caminhada de crescimento e de evolução. Boa noite a todos. Queria registrar que eu estou gravando esse vídeo no dia 29 de maio do ano de 2021 e vocês estarão me escutando, me assistindo entre os dias 14 e 16 do próximo mês, o mês de junho. Eu quero parabenizar, cumprimentar a Raquel e as pessoas que estão coordenando, que idealizaram esse evento, que é Conexões para uma Vida em Harmonia, e quero cumprimentar as pessoas que aceitaram participar do evento. Certamente sairão diferentes, sairão enriquecidas. E eu começo aqui contando para vocês a minha historinha pessoal com a Raquel e com o Léo Sabrito, o marido dela. Tudo aconteceu no mês de julho do ano de 2001. Eu estive em Fortaleza, fui convidado para ministrar um curso por uma senhora que já faleceu, isso vai fazer 20 anos, e promovemos um evento que foi uma palestra aberta, onde participaram em torno de 180, 200 pessoas que vieram a esse evento há 20 anos atrás sobre o reiki. E eu coloquei alguma coisa, né, sobre a minha pesquisa, sobre a minha vida, sobre a minha busca, os livros que eu já havia escrito, que eu vinha escrevendo. E foi interessante que, ao final da palestra, eu fui procurado por um casal muito simpático. Foi a Raquel e o marido, o Léo, pediram para falar comigo e me disseram que eram reikianos há 5 anos, que usavam muito reiki, e que ela vinha pedindo a Deus, ao universo, que colocasse um mestre na vida dela para que ela viesse realizar o mestrado. Isso aconteceu. Nós conversamos sobre essa possibilidade, montamos um evento para um grupo pequeno de pessoas em Fortaleza. Acabei ficando mais de um mês em Fortaleza, é uma cidade que eu adoro, né? Adoro o povo, adoro o clima, as praias, a alimentação, me sinto muito bem nessa cidade. E foi interessante que logo num segundo encontro que eu tive com a Raquel, ela me apresentou o marido dela, o coronel Léo, e ele estava na dúvida. E a Raquel me disse o seguinte, que ela iria participar do mestrado, mas que o marido, e o marido do lado, o marido estava na dúvida entre fazer ou não fazer o mestrado. Ele era nível 3A de reiki. E aí eu perguntei a ele o que é que ele estava esperando
qual era a dúvida que ele tinha. E ele me disse que ele havia orado e havia pedido um sinal a Deus, ao universo, que o universo mandasse um sinal para ele, que eu fosse o mestre adequado para conduzi-lo ao mestrado. Falei, bom, então vamos aguardar, né? E aí eu perguntei a ele, eu estava conhecendo o Léo naquele momento, qual era o trabalho dele, o que é que ele fazia. Ele me disse que tinha acabado de se reformar no Exército e que ele era um coronel, um oficial de cavalaria. E durante o período de 1978 até 1982, eu estudei agronomia, engenharia agronômica, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. E eu morava numa república, onde um dos colegas era um tenente de cavalaria. E ele era apaixonado pelo exército, pela cavalaria. E todos os dias, nós só tínhamos um banheiro, tínhamos que esperar. Ele acordava mais cedo, o militar, ele ia tomar banho e cantava o hino da cavalaria. E nós tínhamos que escutar aquele hino. E ele cantava com tanto amor, com tanto fervor, ele dizia: cavalaria, cavalaria, tu és na guerra nossa estrela guia. E aquilo ficou na minha cabeça. E eu conheci o Léo 20 anos depois, só que eu não esqueci o hino da cavalaria. Quando ele me disse que ele era um oficial de cavalaria, eu cantei o hino para ele. Cantei bem alto. Ele pediu um sinal ao universo, cavalaria. Ele ficou tão emocionado e me abraçou. Ele falou: como é que você sabe o hino? Você é um agrônomo. Eu falei: você não pediu um sinal? Está aí o sinal. E ele fez o mestrado e acabou que nos tornamos grandes amigos. Eu me lembro que ele gostava muito de futebol. E Raquel e Léo, eles iam ao Rio de Janeiro e a São Paulo, sempre buscando mais informações sobre o reiki. E eu me lembro que uma das vezes ele deixou a Raquel sozinha na sala e foi assistir um jogo de futebol. Não me lembro direito qual que era o time de futebol, né? Mas era uma paixão dele. Ele era um apaixonado pelo Exército Brasileiro, pela cavalaria, pela esposa dele, a Raquel, pelo reiki e pelo futebol. E eu tenho um carinho muito grande pelo casal e tenho excelentes lembranças e memória do Léo, né? Ele já era reikiano quando ele me conheceu e vai fazer agora, no dia 16 de julho, um mês depois do evento de vocês, 20 anos que a Raquel recebeu das minhas mãos e o marido dela, o Léo, o curso de mestrado. Só que ela já era reikiana, mestre de si mesma, com outro professor há 5 anos. Então, é uma reikiana antiga, experiente, com 25 anos de experiência. E foi interessante que, nessa ocasião que eu conheci o casal, Rita e eu estávamos escrevendo um livro, que era o Reiki Sistema Tradicional Japonês, que são as técnicas originais, as técnicas de Reiki que eram utilizadas por Mikao Sui. E tudo muito complicado. E estive na Europa, estive na Alemanha, estive nos Estados Unidos, no Canadá, no Havaí, na Argentina, alguns países europeus, Portugal, Espanha, buscando informação. Mas nós não encontrávamos. E como o reiki é uma técnica oriunda, nascida no Japão, nós tomamos a decisão de ir ao Japão, e assim o fizemos no mês de janeiro do ano de 2002, praticamente menos de um ano depois da iniciação da Raquel e do Léo. Fomos ao Japão e fiquei um bom período, levei o meu computador e só saí do Japão quando o livro estava concluído. Tive a alegria de conhecer a última mestre de reiki do Dr. Hayashi, foi o mestre de Havaio Takata, que foi a sensei Shioko Yamaguchi. Rita e eu estivemos na casa dela. Tive a alegria de conhecer o sensei Doi Hiroshi, de Kyoto, ainda está vivo, a sensei Yamaguchi já fez a transição, e ele é o único professor de reiki que eu tive, que eu tenho, que é membro da organização fundada por Mikao Sui, a Uzui Reiki Ryoho Gakkai, e acabei trilhando, refazendo o meu mestrado com 2 mestres, que foi o sensei Fuminori Aoki e o Noriko Ogawa.
E chegando ao Brasil, eu trouxe muito acervo, muito material original sobre o reiki, tive que mandar traduzir, as traduções sempre muito caras. Fizemos a tradução juramentada no consulado japonês no Rio de Janeiro, no bairro do Flamengo. E quando nós concluímos, nós idealizamos o curso de mestrado em reiki, que torna o mestre ocidental um sensei. É o reconhecimento no Japão, que é o Shimpiden do Gendai Reiki. E, para minha alegria, na nossa primeira turma, a primeira turma de mestres formados que receberam o título de sensei, o reconhecimento perante as escolas japonesas, eu tive o privilégio e a honra de receber a Raquel e o marido dela. Então, são duas figuras muito históricas, tá? No Reiki, que fazem parte da história e que encaram com uma proposta de muito amor. Lamentavelmente, o nosso amigo Léo já fez a transição, mas com certeza está nos ouvindo. E a Raquel está dando continuidade a essa missão do casal, tá? Com o trabalho que ela desenvolve e agora, mais uma vez, demonstrando nesse evento. Você pode colocar para nós qual passo que você acha que é mais importante, se é a pessoa trabalhar o seu emocional, se é fazer caridade, se ela procurar procurar novos conhecimentos. Como é que você daria uma receita para atender a nossa proposta? E o que eu queria colocar para vocês é que a humanidade, está aí essa pandemia, nós estamos vivendo um processo de transição, tá? Não é à toa que tudo isso está acontecendo, tá? Eu não tenho dúvida que Deus está no comando de tudo. E apesar de todos os obstáculos, todas as dificuldades que essa pandemia está nos colocando e outras questões que todos nós temos, problemas de saúde, problemas de família, problemas de trabalho, a vida, tá? Ela é muito boa, tá? A vida é muito boa. A nossa vida é o nosso maior tesouro e é muito importante que nós façamos bom uso desse tempo precioso que Deus nos concedeu no planeta. É muito bom a gente poder passear. Eu adorava quando eu ia trabalhar em Fortaleza e outras cidades e acabava passeando, conhecendo, visitando. Isso é tudo muito bonito. Mas nós podemos nos divertir, mas nós não viemos ao mundo para isso. Podemos fazer isso. Nós viemos ao planeta para evoluir, para nos tornarmos seres humanos melhores. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, o Reiki não é uma técnica milenar. Mikao Sui subiu o Monte Kurama e ele meditou no mês de abril de 1922. O ano que vem, o ano de 2022, o Reiki vai estar completando 100 anos de existência. Mikao Sui, ele foi o descobridor. Então, o Reiki não é uma técnica tão antiga. E antes do Reiki, antes de Mikao Sui, nós sabemos que nós tivemos no planeta espíritos altamente evoluídos, verdadeiros mestres, como foi o mestre Jesus e outros mentores e mestres que nos apontaram um caminho de evolução. Então, existem vários caminhos que vão fazer com que nos tornemos seres humanos melhores, como a caridade, que você mesmo falou. Fora da caridade não há salvação. E o Reiki é apenas um desses caminhos que nos leva ao topo da montanha, ao mesmo Deus, à mesma evolução. Então, isso não quer dizer que todos os seres humanos tenham que buscar o Reiki, tenham que ser reikianos. As pessoas podem se tornar pessoas bondosas, iluminadas, evoluírem sem o Reiki. Só que o Reiki é uma técnica, é um método que foi enviado ao planeta há 100 anos atrás
pelas mãos de Mikao Sui no Japão, por ser um método extremamente simples, tá? Extremamente simples, de técnica terapêutica, de ciência, né? Como é a acupuntura, como é a homeopatia, como é a terapia floral. É também uma maneira de viver, é uma filosofia de vida pautada em cima dos 5 princípios filosóficos do Reiki, mas, ao contrário do que algumas pessoas pregam, né? No Japão, o Reiki não é só uma técnica científica, não é só uma filosofia de vida. O Reiki no Japão, para os japoneses, também é uma religião. Só que essa religião que eu estou falando aqui não é essa religião que a gente está acostumado por aqui, tá? De ir a um templo, algumas pessoas pagam até o dízimo, né? Eu também tenho a minha maneira de pagar o dízimo. Religião vem de religar e de reconexão com a fonte, com Deus. E Albert Einstein, que foi considerado por 2 das maiores revistas científicas norte-americanas como a maior autoridade, a pessoa que mais contribuiu positivamente para a melhoria da qualidade de vida no século passado foi Albert Einstein. E Einstein dizia o seguinte, que a religião do futuro, Einstein veio a falecer em 1955, ou seja, a coisa de mais de 66 anos atrás. A religião do futuro será cósmica. E nós trabalhamos com energia primordial cósmica, que é o Reiki, sem dogmas de teologia. Quem disse isso foi Albert Einstein. Então, é possível que o ser humano se torne um ser humano melhor, tá? Mais conectado com a fonte, que ele evolua sem precisar frequentar templos, tá? Igrejas, templos, estabelecimentos, tá? Simplesmente se conectando com a energia primordial cósmica. Então, o Reiki, para os japoneses, é ciência, é religião e é filosofia. E é uma técnica extremamente simples, tá? Não só de trazer saúde física, porque ninguém pode ser feliz, tá? Com enxaqueca, com câncer, com uma doença degenerativa. Tá? Então, o Reiki, dentro desse contexto, é uma técnica terapêutica que vai trazer saúde. Tá? O objetivo de todos nós, quando você faz um concurso público, quando você se casa, quando você compra uma casa, é sermos felizes. Esse é o objetivo de todos nós. E o Reiki é um método que foi desenvolvido por Mikao Sui, que nos conduz à felicidade. O termo do, é muito conhecido no Japão. Kendo, ken quer dizer espada, do, caminho das espadas. Judô, karate-do, o caminho das mãos vazias. E no Japão, o Reiki ele é considerado um caminho também. Eles falam Reiki-do. Agora, todo caminho, ele te conduz a um objetivo, a um ponto. O caminho de Santiago de Compostela, que a minha esposa, ela fez esse caminho, saindo da França, indo até a Catedral de Santiago de Compostela, na Espanha. Ela caminhou quase 1.000 quilômetros no ano de 2018. Então, o caminho de Santiago nos leva à Catedral de Santiago. E o caminho do Reiki? Ele nos leva à felicidade. Então, esse é o objetivo do método Reiki. Fazer com que o reikiano se torne um ser humano mais feliz. E dentro desse contexto do método tem a parte terapêutica. E ninguém pode ser feliz com síndrome do pânico, com depressão, com enxaqueca, com prisão de ventre. Da mesma forma, o Reiki nos ensina a viver através dos 5 princípios do Reiki.
e faz de nós seres humanos melhores. Eu gostaria aqui só de lhe fazer uma pergunta, mais uma pergunta, a importância que você dá a essa complementação da mudança do ser humano através do Ho'oponopono. Durante a minha caminhada, tá, eu acabei ingressando. Eu me formei em engenharia agronômica. Isso há 39 anos atrás. Fui trabalhar no Ministério da Agricultura no Amazonas, fui delegado federal do Ministério da Agricultura, numa época que não existia o atual IBAMA, era o antigo IBDF, eu era o chefe do IBDF. Imagina a quantidade de problemas que eu tinha, né? Eu era um fiscal, eu era um engenheiro agrônomo. Isso me tirou a qualidade de sono, eu tinha problemas digestivos, essa coisa toda. Só que nada acontece por acaso. Eu acabei atuando como engenheiro agrônomo no Amazonas, no estado do Amazonas. E eu tive contato com indígenas, com o povo indígena. E muitas vezes, no interior do Amazonas, as pessoas vinham a adoecer. E não existiam hospitais, não existiam estradas, tudo era por barco. Algumas cidades tinham uma pista, né, de pouso e decolagem, um pequeno aeroporto, mas o avião vinha uma vez por semana de Manaus. Resumindo, não existiam os médicos como a gente conhece aqui. E muitas vezes nós tínhamos que recorrer à medicina milenar do índio, dos pajés. E eles fazem uso com muita propriedade da fitoplantas, né? Fitoterapia, o poder terapêutico das ervas. E eu me interessei muito sobre a cura através das plantas. Eu me envolvi diretamente com os índios durante os 9 anos que eu estive na Amazônia. O poder terapêutico do guaraná em pó, da andiroba, da copaíba e de outros medicamentos naturais utilizados pelo povo indígena. Então, logo, eu voltei a viver na região sudeste, foi na cidade de Poços de Caldas, cidade do meu pai, onde eu conheci Rita. Eu acabei indo para a Inglaterra, motivado pela cura pelas plantas, participar de um curso de florais de Bach, terapia floral. Comecei no Brasil, com uma médica muito conceituada, que é a doutora Carmen Monari, e concluí os meus estudos na cidadezinha onde viveu o doutor Eduardo Bach. Então, o reiki ele não foi a primeira técnica terapêutica que apareceu na minha vida. Eu comecei trabalhando, primeiro, com a fitoterapia, depois a terapia de flores, os florais de Bach. Depois conheci uma técnica russa, a fotografia Kirlian. Eu me lembro de ter feito uma foto Kirlian da Raquel, a pontinha do dedo. E fui conhecendo outras técnicas. Chega o reiki para mim, conheci a cromoterapia e muita acupuntura, homeopatia. E o reiki aparece na minha vida. Só que o reiki aparece na minha vida de uma maneira totalmente diferente, ocupando o meu coração. Eu gerei um amor tão grande que eu digo que hoje a minha paixão é a minha família, são os meus amigos e o reiki. Eu sou extremamente focado ao reiki. Agora, a energia do reiki, sendo uma energia adensada no chakra do coração, toda energia de cura, obrigatoriamente, é uma energia de amor, o amor ele não choca com nada. Eu percebi que o reiki poderia complementar, por isso que o reiki tocou o meu coração, poderia complementar o trabalho de um médico, de um veterinário, de um psicólogo, de um acupuntor, de um massoterapeuta. E eu percebi que o reiki era uma técnica complementar. Nós poderíamos utilizar o reiki isoladamente, como em complemento a qualquer outra técnica, convencional ou não. Isso me agradou profundamente. E eu continuei participando dos congressos, até que no ano de 2007, há 14 anos atrás, num congresso na Europa,
eu tomo conhecimento da técnica do Ho'oponopono, uma técnica de origem havaiana que pregava o perdão, pregava o reconhecimento que a gente acaba atraindo, né? As coisas que acontecem na nossa vida, o amor também e a força da gratidão. E isso me gerou um interesse muito grande sobre o Ho'oponopono. E eu comecei a fazer uso do Ho'oponopono na minha vida pessoal. Eu nunca ensinei o Ho'oponopono, mas eu convidei um professor europeu para ministrar cursos de Ho'oponopono no Brasil. Ele tinha muito mais experiência do que eu. A minha experiência estava mais pautada no Reiki. E numa outra oportunidade, no ano seguinte, eu voltei a um congresso no mesmo país, que foi a Espanha, e levei a minha filha mais velha, a Juliana De Carli. E na hora da palestra do Ho'oponopono, eu disse a ela que eu havia levado ela para estar com ela, para que ela passeasse, conhecesse a Espanha. Hoje ela mora em Portugal, ela dá aula, ela se tornou a primeira brasileira a escrever livros sobre o Ho'oponopono. Ela escreveu 4 livros sobre o Ho'oponopono. Os livros da Juliana estão publicados na Espanha, em Portugal. Só que ela nunca tinha escutado falar do Ho'oponopono. E eu pedi para ela que ela prestasse a atenção naquela palestra, porque era uma técnica que havia tocado o meu coração como o Reiki tocou. Só que eu, como pesquisador de Reiki, eu sigo escrevendo sobre o Reiki. Atualmente, eu estou escrevendo a minha 16ª obra sobre o Reiki. Já escrevi 15 livros. Com a graça de Deus, já vendemos mais de 1 milhão de livros de Reiki. Os livros estão publicados em diferentes países. E eu fiz um trabalho muito intenso com a minha esposa em Barcelona, onde eu conheci a obra daquele arquiteto catalão, Gaudí, que construiu a Sagrada Família, La Pedrera e tantas outras obras. E uma citação de Gaudí me tocou profundamente, quando Gaudí disse o seguinte, que dificilmente, quer dizer, não é impossível, tá? Dificilmente o ser humano conseguirá ser mestre em 2 artes. Ser um advogado, entendeu? Reconhecido internacionalmente e, ao mesmo tempo, um médico, porque a evolução é muito rápida, tem que estar sempre estudando. Então, a pessoa ela precisa focar a energia dela. Se você pega uma lente de aumento, a lente de aumento ela queima o papel porque ela concentra a energia num ponto. Se você tem 5 coisas para fazer, você tem que fazer isso. Fazer uma coisa por vez. Quem pregava isso era Albert Einstein. Então, eu decidi concentrar toda a minha energia na pesquisa do Reiki e em escrever livros sobre o Reiki. Mesmo porque eu gosto muito da ciência. E Isaac Newton, que viveu no planeta 300 anos atrás, ele dizia o seguinte, que em toda a área do conhecimento, aí entra o Reiki, a medicina, a química, o que você conhece é uma gota. O que você ignora não é que você não saiba, é um oceano. Então, sempre haverão coisas novas para que a gente pesquise, para que a gente aprenda. O conhecimento numa arte, ele é ilimitado. Então, eu descobri que eu tinha a minha vida toda para pesquisar, eu tinha que concentrar minha energia no Reiki. E o Ho'oponopono é uma das técnicas que tocou o meu coração. E eu levei a minha filha, pedi que ela se ligasse e estimulei ela para que ela escrevesse o primeiro livro de Ho'oponopono dela, que é o Ho'oponopono Universal, tá? Que ela se baseou no meu primeiro livro, que foi o Reiki Universal. Ela seguiu a mesma linha de raciocínio. Então, ela é a pessoa, eu posso colocar o Alberto e Raquel em contato com a Juliana, e a Juliana fazer uma palestra também nesse evento de vocês, Conexões para uma Vida em Harmonia. Hoje, dia 29 de maio, dá tempo para que eu converse com a minha filha e que ela
participe também desse evento, tá? Falando sobre o Ho'oponopono, que é uma coisa extremamente positiva. Eu não dou aula de Ho'oponopono, mas eu vou dizer para vocês, eu faço uso do Ho'oponopono na minha vida pessoal quase que todos os dias, porque eu vejo a técnica do Ho'oponopono como uma técnica complementar ao Reiki. Só que vocês estão vendo que eu estou tomando água mineral. Aqui eu tenho florais de Bach. Acabei de chegar de viagem, eu estou me sentindo cansado, então Rita pingou algumas gotinhas de floral aqui, que é o Olive e o Hornbeam. Então, eu também utilizo outras práticas. Cromoterapia. Então, tem outras técnicas que também tocam o meu coração. A gente junta tudo, né, Tony? Exatamente. A gente faz um coquetel, não é isso, amigo? Um beijo no seu coração de mestre e um beijo na nossa querida Rita, que também é uma pessoa muito especial da nossa vida, tá? Eu gostaria de fazer um registro aqui, Raquel. Eu hoje, as pessoas me perguntam o que eu comecei minha vida, eu também tive uma ligação com o militarismo, eu fui tenente, fui piloto da aeronáutica, né? Fui convocado, como era piloto civil, fui enquadrado como tenente, mas tive uma formação militar, pilotei aviões, comecei a minha vida pilotando aviões, depois me tornei um engenheiro agrônomo, fui comerciante e professor de Reiki, até hoje eu ensino. Trabalhei muitos anos como terapeuta, atendendo pessoas, aplicando Reiki nas pessoas, mas hoje o tempo foi ficando curto e a nossa vida é feita de escolhas. E quando as pessoas me perguntam o que é que eu sou, eu falo, eu sou um escritor. Então, hoje, eu me dedico a cuidar da minha saúde, para que eu possa seguir nessa missão. Eu me dedico a cuidar da minha família, da minha esposa, da minha família, dos meus amigos. Vários foram contaminados com o vírus da Covid-19, né? Então, eu tenho dado muita atenção às pessoas nesse período conturbado. E, como escritor, acaba não me sobrando muito tempo. Então, eu recebo quase que todos os meses algum convite. Algumas vezes, é um aluno que me convida para fazer uma live. Eu já tenho 60 anos, já estou na terceira idade. Eu gosto de abraçar, de olhar nos olhos, né? Essa história de internet, para mim, tudo isso é muito novo, né? E eu sempre agradeço a distinção de me convidarem. Muitas vezes eu sou convidado para eventos online de pessoas que não estudaram comigo. Eu não sei nem quem são as pessoas. Aí as pessoas fazem um evento e me convidam. E eu sempre, com muita gentileza, como pregam os princípios, eu declino. E eu queria registrar aqui, Raquel, tá? Que pela primeira vez, eu aceitei participar de um evento online. E é esse evento que eu estou falando agora. Isso deve-se também ao amor que eu tenho pelo Reiki. Mas se fosse só o Reiki, eu teria aceitado o convite de outras pessoas. Isso é o amor, a consideração, o respeito e a admiração que eu desenvolvi pelo casal Raquel e Léo. Então, isso aí, viu, Raquel? Você conseguiu fazer com que eu saísse da toca para estar aqui nesse evento online, porque eu não aceito. Eu fico escrevendo. Eu entendo que essa é a missão que Deus pediu. Eu tenho muita clareza mental. Eu tenho muita facilidade de pegar as informações e colocar no papel. Esse ano, eu publiquei esse livro. Esse livro. Eu já tenho esse seu livro, você mandou. Johnny DeCarli responde
volume 1. Ele eu tem estou acabando de ler, 340. muito bom. São só perguntas e respostas. Ele não tem uma fotografia. De ler, muito bom. E eu estou trabalhando no volume 2, eu não tenho muito tempo. Então, eu só queria registrar isso, Raquel, tá? Você, pela força da amizade e do amor que nos une há 20 anos, você conseguiu fazer com que eu saísse da minha caverna, do meu cantinho de escritor, e eu estivesse aqui presente nesse evento, tá? E quantas vezes você me convidar, você já me convidou aí a Fortaleza, me ofereceu até que teria patrocínio de passagem, esse não é nem o nosso maior problema, meu e de Rita, é tempo, porque aí tem que ir para o aeroporto, e o embarque vai, se instala, entendeu? Isso tudo me tira o foco de escritor. Mais de uma vez você me convidou. Então, aqui o evento online permitiu que eu hoje viesse aqui e falasse com vocês. Que bom, Mas quantas vezes você me convidar, eu estarei presente nos seus eventos. Muito grato pelo convite. Eu agradeço muito a sua amizade, realmente é uma coisa que me comove. Você e a Rita são pessoas muito importantes da minha vida e do Léo, porque sempre tiveram este carinho, essa distinção. Um grande beijo no seu coração e um beijo grande da Rita, que é realmente um anjo da guarda da sua vida. Toma eu não teria chegado. Conduz as suas reuniões, os seus encontros, e tudo de bom. Um grande abraço, viu, meu amigo? Um beijo. Um abraço online, né? Mas é com toda a força da gratidão e do carinho que eu tenho por você. Tá? Muito grato. Obrigada. Muito grato. Muito grato, Alberto. Muito grato, Raquel, e toda a coordenação do evento. Tá? Aqui eu vou me despedindo de todos vocês. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a jornada pessoal de cada um de vocês. Que o Sensei Usui abençoe a jornada pessoal de cada um de vocês como reikianos.